Está começando o programa PMMS em Ação, um programa que vai contar um pouco sobre a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, seu trabalho, suas histórias, projetos e valores. Eu sou a Capitã Gabriela Fernandes e apresentarei o nosso programa. Sejam muito bem-vindos! E no programa de hoje, o nosso entrevistado é o Coronel Voltaire Flammarion Garcia Diniz, corregedor da PM e comandante do Policiamento Especializado. Coronel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo espaço. É um bom momento para a gente explicar para a população como que funciona a corregedoria e para que se destina o policiamento especializado. Obrigada mais uma vez pela presença, né? O nosso programa ele busca essa aproximação da Polícia Militar com a comunidade. O senhor pode explicar então qual que é o papel da corregedoria, quais atribuições, quais as ações que ela tem realizado? Bom, a corregedoria ela visa manter a hierarquia e a disciplina. Nós temos que entender que a Polícia Militar ela tem algumas atividades, sobretudo é o policiamento ostensivo preventivo. Só que ela também exerce as funções de Polícia Judiciária Militar. O que é isso? É o mesmo tipo de investigação que um delegado faz. Investiga crimes, indicia lá os seus suspeitos e encaminha para o Poder Judiciário. No caso, a Justiça Militar Estadual. Todo comandante de unidade, de batalhão, de companhia independente, ele tem o poder de polícia judiciária. O que quer dizer isso? Ele pode investigar o seu policial militar, ele pode abrir uma sindicância por questões administrativas, às vezes para apurar uma falta disciplinar. Todo comandante tem este poder. Este poder é igual ao do corregedor, né? Qual que é a diferença então, comandante, do comandante lá de um batalhão para o corregedor geral? Bom, primeiro que o corregedor geral, ele tem este poder de polícia judiciária a nível estadual, ou seja, eu consigo investigar todos os crimes militares em todas as cidades do Mato Grosso do Sul, eu e a equipe da corregedoria. Além de poder abrir esses inquéritos e essas sindicâncias, apurar disciplinarmente a conduta do nosso policial, nós também fazemos a correição de todos aqueles inquéritos feitos, como eu disse agora há pouco, pelos comandantes de unidade, né? Então a gente verifica se os prazos foram cumpridos, se existe alguma demanda que nós chamamos de cota a serem cumpridas. A corregedoria também ela recebe as denúncias da população, ela recebe as determinações que a gente chama de requisições ministeriais do Ministério Público ou as requisições do próprio Poder Judiciário. Eles também determinam quando chega uma denúncia lá naquele poder ou naquele membro do Ministério Público, no promotor de justiça, ele de plano ele encaminha para a corregedoria e nós avaliamos. Nós vamos abrir esse inquérito pela própria corregedoria, dada a sua envergadura, ou porque envolve vários militares, é um crime mais complexo a ser investigado, ou a gente vai passar para aquele comandante de área lá na ponta, que conhece a região, conhece o policial, conhece as eventuais vítimas e testemunhas, o que facilita inclusive a investigação, não é? Então a corregedoria tem esse papel. Ela promove a fiscalização dos inquéritos e sindicâncias lá nas unidades, em todos os municípios onde tem um batalhão, uma companhia independente. E depois disso feito, vem aqui para a corregedoria, a gente fiscaliza para ver se está tudo certinho, estando tudo correto, não tem que fazer nenhum tipo de saneamento, nenhum tipo de correção, a gente caminha para o Poder Judiciário Militar e lá segue o processo normal. Coronel, e em que caso que a população tem que procurar a corregedoria? E o que acontece se essa denúncia não for considerada, não tiver veracidade? O que acontece se a população procurar, por exemplo, por uma questão de uma desavença, numa ocorrência? Eu queria que o senhor explicasse esses dois lados. A denúncia realmente de uma coisa que aconteceu e aquela que a população, às vezes, um bandido quer prejudicar o policial que está ali atuando na rua. Essa pergunta é bastante interessante, porque assim, primeiro nós temos que entender que a atividade policial, sobretudo a polícia ostensiva preventiva, nós atuamos muito perto do cidadão, fazendo inclusive busca pessoais, revistas no seu veículo, às vezes no seu imóvel. Esse contato aproximado às vezes gera um comportamento que você, cidadão, não está muito de acordo, você acha que pode ser excessivo, você acha que às vezes o policial militar, você entende o seu sentimento de que ele foi meio agressivo, mal educado, ou às vezes ele usou de violência, né? Quando você tiver a sua dúvida, um receio com relação à abordagem do policial militar, a forma como ele tratou o cidadão na rua, você procura a corregedoria,
E lá nós chamamos de BAC, né, um boletim de atendimento, é como um boletim de ocorrência na Polícia Civil, na Corregedoria ela tem um nome mais específico. A partir desse registro, a gente vai avaliar se a gente abre um inquérito policial, dependendo da gravidade da denúncia, a prova que ela trouxe, né? Às vezes ela tem uma gravação, às vezes ela tem uma foto, às vezes ela tem uma filmagem de alguma atitude do policial e às vezes, eu preciso deixar bem claro, não precisa nem ser você a própria vítima. Às vezes você, cidadão, viu a polícia militar praticando um ato que você considera ilegal, abusivo, você tem todo o direito de procurar a Corregedoria e fazer essa denúncia. Ah, mas eu tenho medo de ir lá porque os policiais são corporativistas. Não, a Corregedoria ela é um órgão independente para a gente poder entender. Nós temos na hierarquia da Polícia Militar o comandante-geral, o subcomandante-geral, o chefe de Estado-Maior e o corregedor. Então todo mundo está abaixo do corregedor. É impossível alguém simplesmente dizer, ah, mas eu tenho receio porque eu vou lá na ponta falar e eu posso não ser bem interpretado. Não, o corregedor tem todo o poder para poder determinar as apurações e fiscalizar se essa apuração foi bem feita. A sua segunda pergunta foi, e se você, por acaso, tem um interesse de prejudicar o policial, vocês são amigos, se desentenderam, às vezes é uma ex-namorada, uma ex-esposa, né, alguém que já teve uma proximidade, ou você, que deliberadamente quer produzir um dano aí à imagem da instituição, à imagem daquele policial, se você procura a Corregedoria, você fique certo de que não existe você simplesmente chegar na Corregedoria e dizer, olha, eu tive um problema lá com o Coronel Voltaire. Não, vai ser tomado um depoimento e você vai assinar esse depoimento. E isso traz implicações legais, seja para quem você estiver acusando, seja para você, se você estiver inventando essa história, né? Nós temos o delito de denunciação caluniosa, que é quando você movimenta a estrutura administrativa para elaborar um inquérito, uma sindicância, sabendo que isso não é verdadeiro. E isso é crime, isso é punido judicialmente. E você também pode incorrer nos crimes de calúnia, de difamação, não é? Porque você está vendo que aquilo não é necessariamente uma denúncia verdadeira. Ou seja, o policial militar ele também tem um respaldo da instituição para poder fazer o seu trabalho, às vezes não é tão bem interpretado, porque ele precisa às vezes usar a força física, usar um pouco mais de energia, isso não se confunde com violência arbitrária, e às vezes a população quer denunciar isso sem que necessariamente isso seja um crime. Né? E aí cabe depois à própria instituição, ao policial militar acusado, o direito de regresso e de representar contra essa pessoa que fez essa denúncia ou fizeram essas denúncias. Né? É muito importante, né, isso tudo que o senhor esclareceu para a gente, afinal... Resta essa dúvida para a população, acho que ficou muito claro, né, que a Corregedoria está de portas abertas para realmente verificar todas essas irregularidades, se existirem, e também, caso a pessoa, né, se encontre com más intenções, ela vai responder criminalmente e legalmente sobre o assunto. Nossa equipe visitou a Corregedoria, então vamos conferir agora uma reportagem para termos mais informações. Corregedoria da Polícia Militar, Sargento Andréa. A Corregedoria da Polícia Militar atua desde maio de 2004, apurando irregularidades administrativas e criminais cometidas por policiais militares. Esse cidadão que chegar aqui na Corregedoria será atendido por essa equipe de serviço, e essa equipe de serviço ela vai filtrar qual a necessidade de qual procedimento a ser adotado. Né? É feito, de princípio, um boletim de atendimento ao cidadão, né, chamado BAC, né, e com base nesse boletim, se for um caso de flagrante, a gente pode efetuar o flagrante, qualquer guarnição, qualquer policial, se estiver dentro do flagrante. Se for algo que não resulte em flagrante, aí sim, a gente direciona para o cartório dali vai direcionar para a unidade a qual pertence o policial. Se for o policial aposentado ou reformado, é conduzido por nós mesmos aqui da Seção de Justiça e Disciplina. O cidadão pode fazer a denúncia presencialmente na Corregedoria da PM em Campo Grande, na ouvidoria pelo site da PMMS ou na unidade mais próxima a você. A partir do momento de uma comunicação de algum fato delituoso ou de uma transgressão administrativa, né, nós iniciamos as apurações, os procedimentos. Quando vem alguém da população nos procura para reclamar algum fato, reclamar alguma ocorrência, né, de pronto dessa denúncia, dessa queixa, nós instauramos os procedimentos, investigamos, né, temos um setor de inteligência que nos apoia, e aí apurado toda essa situação, verificamos se houve ou não aí algum ilícito, algum desvio de conduta, e aí, se for o caso, nós punimos ou então encaminhamos para a Justiça Militar, para fins de julgamento.
Coronel, a gente acabou de assistir essa reportagem sobre a corregedoria. Eu queria que o senhor esclarecesse também, nas cidades do interior, como que funciona? A pessoa tem que deslocar até aqui a capital, ela pode procurar a própria unidade da polícia na região, como que ela pode fazer? Olha, essa pergunta também é bastante importante para esclarecer a população. Todo batalhão, como eu disse, tem lá o seu comandante que tem esse poder de polícia judiciária militar. E todo batalhão tem uma seção de justiça e disciplina. Ali todo cidadão tem o direito e ele deve ser atendido naquele mesmo momento em que ele se comparecer naquela unidade policial militar. Também será reduzido a termo e a partir dali o próprio comandante ou ele instaura o seu inquérito ou a sindicância, dependendo. Agora, deixa eu só fazer um parênteses. Coronel, o senhor está falando de inquérito e sindicância. Bom, inquérito a gente apura crime, sindicância a gente apura uma falta disciplinar. Tá? Ou seja, às vezes o policial militar, ele se comportou de uma forma errada na rua, ele fez alguma coisa que desagradou o cidadão, mas não configura crime. Mas ainda assim nós podemos trazer esse policial e dizer, olha, isso não se faz, a população não merece esse tipo de tratamento. Então a diferença de sindicância e inquérito. Se ele chegar naquela unidade, ele não sentiu confiança, porque às vezes o policial militar, quem ele quer denunciar, trabalha naquele local, ele tem receio de encontrar com essa pessoa, ele pode comparecer na corregedoria aqui em Campo Grande, ele pode fazer uma denúncia pela ouvidoria que está na corregedoria da Polícia Militar, e a partir, só que um mínimo de informação ele precisa nos dar, porque a gente precisa depois buscar esse indivíduo, tirar maiores informações, os detalhes, as testemunhas, algum outro indício que ele possa agregar à nossa investigação para que a gente possa de fato apurar. Mas você, cidadão, você fica à vontade para procurar qualquer unidade, toda unidade vai lhe atender com toda presteza, não tem a menor possibilidade de você ficar na dúvida de eu posso ou não posso denunciar. A verdade é que você deve. Porque eu sempre digo, você tem a polícia que você merece. Então, quando você ajuda o próprio corregedor a fiscalizar o nosso policial, com certeza o nosso trabalho melhora, a prestação de serviço é muito maior. Obrigada, Coronel. O programa PMMS em Ação vai para um rápido intervalo e volta já. O Coral da Polícia Militar está ativo desde 2014 e tem como regente o cabo PM Teófilo Gonçalves. Mais que a luz das estrelas, meu universo é você. Para fazer parte do Coral da Polícia Militar, é preciso ser policial militar ou familiar de policial. Os ensaios acontecem todas as terças-feiras, das 14 às 15h30, aqui no Comando Geral da Polícia Militar. Estamos de volta com o programa PMMS em Ação. E o nosso entrevistado de hoje é o Coronel Voltaire Flamarion Garcia Diniz, corregedor-geral da PM e também comandante do policiamento especializado. Nesse segundo bloco, Coronel, a gente vai comentar um pouco sobre o comando de policiamento especializado. O senhor está à frente do CPE e eu gostaria que o senhor explicasse para a população o que é o CPE e qual a atuação de cada uma dessas unidades. Muita gente ainda tem dúvida, acha que o BOP não é da Polícia Militar, o choque não é da Polícia Militar, então eu acho importante a gente esclarecer tudo isso para a população. Bom, dentro da Polícia Militar nós temos 3 grandes comandos. O Comando de Policiamento Metropolitano, que cuida especificamente do policiamento urbano na área de Campo Grande. Nós temos os policiamentos, os comandos de policiamento de área, que são 3 aqui no nosso interior do estado, 3 grandes regiões, não é? Nós temos Três Lagoas, a região de Aquidauana e a região de Dourados, e lá também exerce as mesmas funções do Comando de Policiamento Metropolitano, e nós temos um comando de apoio a essas unidades operacionais, que é o Comando de Policiamento Especializado. Todas as unidades, que eu já vou dizer quais são, do policiamento especializado, elas estão voltadas especificamente para apoiar as unidades de policiamento ostensivo geral, seja aqui em Campo Grande através do CPM, seja lá no interior através das unidades dos grandes comandos de lá. Um exemplo, nós temos presídio aqui em Campo Grande, nós temos presídio lá em Dourados. Se ocorre algum tipo de problema na região de Dourados, envolvendo esse presídio, ou alguma ocorrência de maior vulto, nós vamos empenhar os nossos efetivos, que, como eu disse, especificamente para apoio. Nós vamos deslocar para lá com a maior brevidade possível para poder apoiar e suplementar lá a força que existe. Bom,
Quais as unidades que o CPE ele abriga? Nós temos o Batalhão de Choque, o Batalhão de Operações Especiais, nós temos ainda o Batalhão de Policiamento Militar Ambiental, o Batalhão Rodoviário Estadual, o Batalhão de Escolta e Guarda, né? E agora, recentemente, por decisão do nosso governador, foi criado também o Policiamento de Motocicletas, o GECAM. Essas unidades todas pertencem ao CPE e todas essas unidades estão voltadas para suplementar todo o policiamento urbano. Falta dizer ainda que nós também temos a cavalaria. Aqui em Campo Grande, ela é subordinada ao comando do CPE e em Dourados, eu deixei para falar por último, porque lá sim ela é comandada direto pelo comandante do batalhão local, tá? Mas nós temos cavalarias em outras unidades, mas a que está subordinada ao CPE é a de Campo Grande. E, coronel, como que funciona? Essas unidades, elas dão suporte de qual forma para as unidades? Então, assim, quando eu vejo o choque na minha cidade ou no meu bairro, o que ele está fazendo por ali? Qual que é a atribuição dele, por exemplo, o batalhão de choque? Tá. O batalhão de choque, ele é basicamente, primeira coisa, ele é da Polícia Militar. Ele basicamente é o nosso braço de pronta resposta. Quando o cidadão ele comete algum crime um pouco mais grave, um assalto a banco, um assalto a carro forte, uma rebelião num presídio, não é? Uma tomada de reféns, inicialmente a gente empenha o batalhão de choque nessas ações. O choque também é usado para reintegração de posse, para manutenção de posse, para incursões e apoio à Polícia Federal, quando envolve a questão indígena, né? A competência é da Polícia Federal de fazer uma eventual reintegração de posse, mas a Polícia de Choque sempre vai apoiar. Esses grandes eventos que exigem aí, às vezes, o uso progressivo da força e, sobretudo, de armamento menos letal, que é o caso do gás lacrimogênio, o caso da munição de elastômero, para a gente poder dispersar a turba, a multidão e conseguir o nosso êxito de pacificar a região sem trazer um dano muito grave, né? Já aproveitando a deixa, qual que é a diferença então do choque para o batalhão de operações especiais? Bom, o batalhão de operações especiais, ele é muito mais focado em ações bastante pontuais e bastante extremas. Então, no início da nossa conversa sobre o choque, eu disse que poderia haver uma tomada de refém. Quando o choque chega a tempo de dominar aqueles marginais, eles não tiveram tempo de se organizar, de render as vítimas, de se homiziar em alguma casa, algum local, o choque está pronto para agir com as ROTACs, que são as unidades de pronto emprego, elas vão dar uma resposta à altura a esse tipo de violência. A partir do momento em que o sujeito já está contido ali e ele não consegue fugir, ele está colocando em risco a vida dessas pessoas, aí a gente entra em contato com o BOPE e eles têm equipes de negociadores para tentar liberar esses reféns. Nós temos equipes prontas para fazer uma entrada tática, que é depois que a negociação ela não logra o êxito, aí você precisa invadir aquele local para libertar esse refém. Nós temos ali também especialistas em explosivos, nós temos especialistas no tiro de comprometimento, né, que a gente conhece aí por sniper. Então, esses profissionais têm um objetivo único, que é liberar o refém, que é fazer uma entrada tática num local onde o perigo é muito grande, sobretudo para o civil que está ali. E também, às vezes, para o próprio policial militar. Às vezes ele está cercado, graças a Deus aqui no Mato Grosso do Sul, nós não tivemos uma situação dessa. Mas às vezes o policial militar está cercado por uma quadrilha de traficantes, de contrabandistas, que estão com fogo muito pesado sobre aquela guarnição. O BOPE vai lá para dar esse apoio, especificamente para poder liberar essas pessoas. São extremamente capacitados, muito bem treinados, né? Nós temos a cavalaria. A cavalaria, ela atua tanto em policiamento de grandes eventos, seja um futebol, seja um carnaval. Nós temos dentro da cavalaria até uma questão social, que a população tem muita afinidade com aqueles animais, com os cavalos, gostam de tirar foto, só que tem um detalhe, né? A cavalaria, ela também atua como um policiamento de choque, em apoio ao batalhão de choque. Então, dependendo da situação, é um tumulto muito grande. Se a gente puder usar um exemplo, né, do que está acontecendo em outros países, graves comoções, a população toda na rua,
Aí a polícia de choque vai lá para dispersar essas pessoas e a cavalaria, atuando como um complemento de choque, tem um efeito espetacular para evitar grandes lesões às pessoas, porque nós estamos falando de cidadão que às vezes só está descontrolado, está reclamando de alguma coisa, ele não é um marginal. Então a gente precisa dispersar eles, não é? E a cavalaria tem esse apoio espetacular. A Polícia Militar Ambiental faz todo um trabalho grandioso. Aqui no Mato Grosso do Sul é reconhecido nacionalmente o seu trabalho, até porque nós temos o Pantanal, que é um grande cartão postal aí para o mundo todo, e faz um trabalho de excelência fiscalizando. Agora, quando tem a questão da piracema, a questão das pescas, da caça, faz um trabalho muito grande. E tudo isso é apoio, não é? Tudo isso é apoio. Por quê? Às vezes o pessoal do CPM, como eu disse aqui em Campo Grande, não consegue ir lá fiscalizar se estão maltratando um animal, alguma coisa, e a Polícia Militar Ambiental tem essa capacidade, essa especialização de ir lá resgatar essas pessoas. Obrigada, Coronel. Essas informações são muito importantes, né, para a população, saber que existem profissionais tão capacitados em cada área dentro da nossa instituição. E agora nós vamos assistir uma reportagem sobre as operações da Polícia Militar no ano de 2019. Diariamente, a Polícia Militar está nas ruas, com rondas, abordagens e operações, garantindo assim a sua segurança. É uma política do comando da Polícia Militar e também uma orientação da nossa Sejusp, né, para que essas operações sejam realizadas de forma rotineira. Então, as unidades da capital já realizam operações diversas durante a semana, finais de semana, por vezes 2 operações por unidade, né, de manhã à tarde, e nos finais de semana intensificam mais no período noturno. E o Comando Geral vem somar com isso, né, lançando mão do seu efetivo administrativo nessas ações de reforço de policiamento nas áreas da capital. A Secretaria de Segurança Pública afere mensalmente 12 itens criminais: homicídio doloso, culposo no trânsito, roubo seguido de morte, feminicídio, roubo, furto, roubo de veículo, roubo em residência, furto de veículo, roubo em via pública e roubo em estabelecimento comercial. E de acordo com o último levantamento, todos os índices vêm caindo. Essas operações já vêm acontecendo no decorrer do ano, né? O objetivo maior é levar sensação de segurança à população campograndense, muito embora os índices criminais da nossa capital tenham reduzido constantemente, mês a mês. É sempre importante a Polícia Militar buscar melhorias no policiamento, e é o que a gente vem fazendo com intensificação de abordagens, ponto de bloqueios, no sentido de tirar circulação pessoas com mandados de prisão, armas de fogo, enfim, levar sensação de segurança à nossa população. E com a Polícia Militar nas ruas, a população se sente mais protegida. A população fica mais segura, né, em si, para sair na rua, para andar. A polícia fazendo as rondas, toda a população fica mais segura, né? E o mais importante é que a gente vê que o nosso dinheiro está tendo um retorno, né? Acabamos de assistir uma reportagem, né, Coronel, sobre as operações realizadas pela Polícia Militar, que é a soma do trabalho realmente do Comando de Policiamento Especializado, do Comando de Policiamento Metropolitano e dos Comandos de Policiamento de Área. O senhor pode contar mais um pouco sobre as operações, como que essas unidades auxiliaram, as unidades do Comando de Policiamento Especializado, auxiliaram as unidades da PM ao longo de 2019, alguns exemplos positivos? Olha, a gente teve uma iniciativa muito boa do comandante do 1º Batalhão nesse ano, de uma forma muito maciça, muito dioturna, fiscalizar a antiga rodoviária aqui de Campo Grande, né, que infelizmente hoje virou um reduto de usuários de entorpecente, e ali você já desencadeia uma gama muito grande de delitos, furto, roubo, porque o indivíduo infelizmente precisa manter o vício dele, e o 1º Batalhão precisava sufocar um pouco essa questão do uso de entorpecente, o tráfico ali que era muito pesado, incomodava muita gente ali ao redor, morador, comerciante, até afastava, né, o cliente do mercado local ali. E o que acontece? O comandante do 1º Batalhão, dando como exemplo, às vezes ele precisa de um pouco mais de efetivo, não é? E às vezes um pouco mais especializado. Então o que ele faz? Ele lança a mão dos efetivos do policiamento especializado, que eles vão atuar dentro daquela capacidade que a gente explicou, visando, se for choque, tumulto, sujeito fortemente armado,
né? Se for o BOP, se tiver algum tipo de refém. Então o policiamento do 1º Batalhão faz aquela ação presencial. Se ele se depara com uma situação de maior risco, de um eventual enfrentamento armado, o choque vai estar pronto ali. Por isso que a gente já vai sempre em apoio a esse tipo de operação, para ele poder dar uma rápida resposta. Se essa ocorrência evoluir, aí a gente consegue, através do BOP, que já vai estar empenhado ali, também fazer a sua atuação e tentar resolver da melhor forma possível. Coronel, a gente está encaminhando para o final do nosso programa. Tem mais alguma informação que o senhor queria somar conosco sobre o CPE ou sobre a Corregedoria? Bom, eu gostaria de pedir para toda a população sul-mato-grossense que contem sempre com a Polícia Militar. A verdade é que para vocês não é tão importante se o nome é BOP, se é choque, se é a Corregedoria. O que importa é que você saiba que basta você ligar no 190 e você vai ter o apoio de imediato da Polícia Militar, ela vai estar ali para te apoiar. E nós, dentro daquilo que a gente se especializou, daquilo que a gente trabalhou, daquilo que a gente conseguiu se capacitar, nós vamos mandar para você, cidadão, o melhor atendimento, seja da rádio patrulha, numa primeira ocorrência, numa perturbação de sossego. Essa perturbação de sossego evoluiu para um enfrentamento armado, aí a gente vai mandar o choque. Às vezes a pessoa fez alguém de refém durante esse enfrentamento, nós vamos mandar o BOP. Então, sempre a Polícia Militar ela se prepara para, desde a ocorrência mais tranquila, não é? Às vezes só um desentendimento entre dois vizinhos ali, uma desinteligência, para uma situação às vezes até de tentativa de suicídio, que o BOP, eu esqueci de falar, também atua nessa questão, para tentar desmotivar o indivíduo que está tentando tirar a própria vida. Os negociadores são extremamente capacitados para isso. E eu preciso dizer para você, cidadão, felizmente, aqui no Mato Grosso do Sul, de acordo com a capacitação do BOP, até este momento, nós não fomos obrigados a efetuar nenhuma entrada tática com resultado morte e nenhum tiro de comprometimento. A maioria das ocorrências que nós acionamos o BOP foi resolvido com os nossos negociadores e as eventuais entradas táticas, o indivíduo se rendeu, se entregou sem que a gente precisasse usar de uma força física maior. Tá? Então, por favor, você está descontente com o trabalho da Polícia Militar, você entende que o policial não trabalhou da forma mais adequada, procure a Corregedoria. E você precisa de um apoio maior, conte com o CPE, nós temos o BOP, o choque, a cavalaria, o policiamento ambiental, nós temos o GECAM, que faz um trabalho de moto espetacular, que consegue chegar muito rápido nas ocorrências. Então conte com a Polícia Militar que a gente está pronto para poder te atender sempre da melhor maneira. Coronel, obrigada mais uma vez pela presença, foi um prazer contar com um entrevistado tão capacitado como o senhor. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com a população sul-mato-grossense. E assim encerramos o programa PMMS em Ação. Esse programa é uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Militar em parceria com a Assembleia Legislativa. Obrigada a você pela audiência e até a próxima.